Dando continuidade, vamos para o nosso último bloco sobre desse estudo, início desses estudos dos crimes contra o patrimônio. E o primeiro deles que nós estamos falando é o crime de furto do artigo 155 do Código Penal. E aí nós vamos falar agora do furto, né, combinado mediante concurso de duas ou mais pessoas. O fundamento do tratamento legislativo mais severo consiste na maior facilidade para o aperfeiçoamento do furto com a reunião de duas ou mais pessoas. Cuida-se de crime acidentalmente coletivo, né? Mas a pluralidade de sujeitos acarreta o aumento de pena. A qualificadora é aplicável ainda que um dos envolvidos seja inimputável nesse contexto, que pela menoridade ou qualquer outra causa, ou desconhecido. Basta a acusação demonstrar a responsabilidade de duas ou mais pessoas pelo crime e, nada obstante, somente um deles tenha sido identificado. Quando uma pessoa maior e capaz comete o furto em concurso com um menor de 18 anos de idade, a ele devem ser imputados dois crimes: furto qualificado, do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, e a corrupção de menores automaticamente aqui do Código Penal. E o artigo também definido no artigo 244b da Lei 8.069/90. A doutrina, ela diverge da necessidade da presença de duas ou mais pessoas no local do crime, executando o crime. Em outras palavras, discute-se a expressão concurso de duas ou mais pessoas e abrange aí os seus coautores, né? Quem realiza o núcleo do tipo, praticando aí atos de execução. E os partícipes, quem de qualquer modo concorre para o crime mediante induzimento, instigação ou auxílio sem executá-lo, ou exclusivamente os seus coautores. Aqui admitimos a coautoria e a participação para a configuração da qualificadora, é a posição atualmente predominante, né? Predominante em sede doutrinária e jurisprudencial. Tratando-se de pessoas maiores e capazes, é indispensável o vínculo subjetivo que não se confunde com o prévio ajuste. Basta que um dos sujeitos ele tenha a consciência de sua contribuição para a conduta de terceiro, ainda que este desconheça aí tal colaboração. Exemplificadamente, a empregada doméstica que dolosamente deixa aberta a porta da casa em que trabalha para que seja furtada, ela responde pelo crime qualificado, nessa hipótese aqui, de ocorrer o furto, né? Mesmo que o ladrão ignore o seu auxílio. Como corolário, né, nesse contexto, a teoria unitária ou harmonista, acolhida pelo artigo 29 do Código Penal, no tocante ao concurso de pessoa. Todos os envolvidos responderão pela qualificadora, ainda que um dos agentes alcance a consumação do delito. Exemplo, A, B e C ingressam em uma loja para furtá-la e um vizinho percebe tais condutas e aciona a polícia. A e B são presos em flagrante, enquanto C foge na posse dos objetos subtraídos. O crime de furto qualificado estará consumado para todos os efeitos. Finalmente, quando o crime é praticado por duas pessoas, a absolvição do comparso, coautor ou partícipe, formalmente denunciado, não afasta automaticamente a incidência da qualificadora quanto ao sujeito condenado. Exemplo, A e B são denunciados pelo furto de uma bicicleta que estava parada de frente a um bar. Em juízo, a vítima reconhece A, mas afirma categoricamente que, embora a subtração tenha sido efetuada por duas pessoas, B não era o seu comparsa. O magistrado, levando em consideração o conjunto probatório extraído dos autos da ação penal, poderá absolver B, né, sem prejuízo da condenação de A pelo furto qualificado. Uma vez que demonstrado a prática do crime por duas pessoas, pouco importando quem fora o coautor da identificação desconhecida. Furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas de forma híbrido, esse hibridismo penal.
Imaginemos um furto duplamente qualificado, com curso de 2 ou mais pessoas e uma outra qualificadora qualquer, né? Uma qualificadora altera os limites em abstrato da pena, ao passo que a outra qualificadora é utilizada como circunstância judicial desfavorável em conformidade ao artigo 59 do Código Penal, né, que vai se utilizar lá na terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Pode o juiz, em vez de aplicar a qualificadora do furto, utilizar a causa de aumento de pena do roubo, valendo-se da analogia em bona parte favorável ao réu. Em ambas as hipóteses, tanto na prejudicial como na favorável ao acusado, é cabível a construção de prática deste hibridismo penal. O Supremo Tribunal Federal acertadamente entende que não, né? Não é possível aplicar a majorante do crime de furto, do crime de roubo ou furto qualificado, pois qualificadoras relativamente ao furto, que possuem uma natureza jurídica de elementar do tipo, não se confunde com as causas de aumento de pena nas hipóteses de roubo. É defeso ao julgador aplicar, por analogia, a sanção sem previsão legal, ainda que para beneficiar ao réu, ao argumento de que o legislador deveria ter aplicado, disciplinado aí a situação de outra forma. O Superior Tribunal de Justiça possui idêntico posicionamento e até sumulou na súmula 442 que é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Aí nós temos também, depois, logo em seguida, depois nós passamos a falar do concurso de pessoas, nós temos o parágrafo 4º, o 4A, que foi introduzido pela Lei 13.654, de 23 de 4 de 2018, que ela diz assim: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver um emprego de explosivo ou de artefatos que causem perigo comum. Aqui o legislador ele quis agravar a pena, que igualmente esses nós temos visto aí nos telejornais e nos noticiários, que são esses assaltantes de banco, né, que vêm com explosivos para furtar os caixas eletrônicos e ali explodem tudo, até o banco, muitas das vezes, e fica até sem as notas para furtar, mas essa qualificadora foi inserida exatamente para isso. Então, a qualificadora do parágrafo 4º, parágrafo 4º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver um emprego de explosivo ou de artefatos análogo que cause perigo comum. Então, qualquer tipo de artefatos ou análogos aí aos artefatos terá a incidência da qualificadora do parágrafo 4º. E aí a pena ela dá um upgrade na pena, de 4 a 10 anos, tá? Nesse contexto. E aí nós passamos para a qualificadora do parágrafo 5º, que é a subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A qualificadora do parágrafo 5º ela foi inserida no artigo 155 pela Lei 9.426 de 1996, né? 1996. E ela é responsável também por diversas outras modificações no Código Penal, especialmente nos crimes de roubo, né, de receptação, bem como na criação da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Cuida-se de uma qualificadora que, ao contrário das anteriores, não se relaciona ao meio de execução do furto. Ela diz respeito a um resultado posterior à subtração, consistente no transporte do veículo automotor para outro estado federativo ou para outro país. Fundamenta-se na dificuldade de recuperação do bem pela vítima quando ocorrer a transposição de fronteiras, seja para outro estado, seja para outro país aí nesse contexto. A qualificadora em estudo, ela depende de 2 requisitos: do objeto material da subtração deve ser veículo automotor e também o veículo automotor deve ser transportado para outro estado ou para o exterior, né? Veículo automotor não é apenas o automóvel, mas quem traz a definição é a Lei 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro traz o seu conceito aí, né?
e o transporte de partes isoladas desses componentes para outro estado ou para o exterior não qualifica o crime de furto, né? Transporte do veículo automotor para outro estado ou para o exterior. Essa qualificadora somente terá incidência na prática quando o veículo automotor efetivamente é transportado para outro estado ou para o exterior, né? E essa efetiva transposição das fronteiras nesse contexto. Esta qualificadora, como já observado, ela leva em conta um resultado posterior alcançado pelo agente. A qualificadora é de natureza objetiva e aumenta a pena mesmo depois de consumado o delito. Convém apresentar aqui um exemplo para que fique bem ilustrado o que foi dito. Em São Paulo, subtrai um veículo automotor, um automóvel, para levá-lo ao Rio de Janeiro. Em nenhum momento foi perseguido pela vítima ou por terceiros, apoderou-se do bem, inverteu a sua posse e assegurou-se a sua livre disponibilidade. Em seu trajeto rumo ao Rio de Janeiro, o agente foi abordado pela polícia rodoviária, ainda no estado de São Paulo, ocasião em que o miliciano constatou que o veículo por ele conduzido era objeto de furto. Daí, resultando a prisão em flagrante de ato. No exemplo citado, o furto simples aqui, ou com a outra qualificadora, já estava consumado. A indagação óbvia que a seria formulada é a seguinte: a qualificadora do parágrafo 5º do artigo 155 admite tentativa? A resposta é positiva. Na verdade, a tentativa é possível em uma única hipótese, onde o agente subtrai o veículo automotor nas proximidades dos limites divisórios com outro estado ou com o exterior e é perseguido de imediato, até que transponha a fronteira, mas acaba preso em flagrante sem que tenha alcançado a livre disponibilidade do bem. Quanto à figura qualificada e concurso de pessoas, a pessoa que concorre para o transporte do veículo automotor para o outro estado ou para o exterior, esse coautor partícipe dessa subtração responde pela qualificadora descrita no artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, desde que tal circunstância seja de natureza objetiva. Contrato, e aí, né? Em se tratando de contrato exclusivo de transporte, foi convencionado apenas para a pessoa transportar o veículo automotor para outro estado ou para o exterior. 3 situações podem ocorrer. Se for contratado antes da subtração, responde por furto qualificado nos termos do artigo 155, 4º, inciso 4, e o parágrafo 5º do Código Penal. Se for contratada após a subtração, ela responde por receptação própria, lá do artigo 180, caput do primeira parte. E se não tinha conhecimento da origem criminosa do bem, para ela o fato será automaticamente atípico, é irrelevante ainda no momento da concentração, antes ou após a subtração. Simultâneas qualificadoras do parágrafo 4º e 5º do artigo 155 do Código Penal. As qualificadoras do parágrafo 4º e 5º do Código Penal são compatíveis entre si. Exemplo, A e B em concurso subtraem um automóvel e o transportam para o Paraguai. O parágrafo 5º de reclusão de 3 a 8 anos, ela servirá para qualificar o delito e as demais, por sua vez, desempenharão o papel das circunstâncias judiciais desfavoráveis nos moldes do artigo 59. Quanto à qualificadora do parágrafo 6º, dos semoventes, domesticável ou de produção, aqui foi criado pela Lei 13.330 de 2016, a reclusão é de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. E aí, cuida-se de uma qualificadora de natureza objetiva relacionada ao objeto material do furto. Admite-se a sua comunicabilidade no concurso de pessoas, constitui-se crime de elevado potencial ofensivo, incomunicável com os benefícios elencados pela Lei 9.099/95. Quanto à desnecessidade da qualificadora, a qualificadora prevista no parágrafo 6º do artigo 155 é mais um fruto da inflação legislativa e do direito penal simbólico.
Sua criação era desnecessária, vez que a situação por ela disciplinada já era alvo de proteção mais eficaz pelo nosso sistema penal. O furto de semoventes, conhecido como abigeato, sempre tutelado pelo artigo 155 e normalmente na forma qualificada, pois se ele, em regra, é cometido com concurso de pessoas. Como exemplo, em que 2 homens subtraem um boi de uma fazenda e o colocam em um caminhão para levá-lo ao outro local. Incidiria aí o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. Ou então, mediante a destruição ou rompimento de obstáculo, com a situação em que o sujeito quebra o cadeado de uma porteira para subtrair o cavalo que estava no pasto. Essa causa estranheza, portanto, aqui, senhores, por quê? Portanto, a criação aqui de uma qualificadora que já era contemplada para a definição típica aí, do furto, em uma forma simples, situação nas seguras qualificadas. Quanto à objetividade jurídica, o objeto jurídico imediatamente protegido é o patrimônio, imediato também é a tutela saúde pública, pois não se conhece a origem do animal furtado nesse contexto. Quanto ao alcance do tipo penal, a qualificadora prevista no parágrafo 6º do Código Penal contém um objeto material específico, aqui repousa sobre o ponto principal. Semovente é aquele que possui movimento próprio. O direito utiliza a palavra semovente como sinônima de animal. Semovente domesticável, de produção, é o animal já domesticado, que possa vir a ser por ele criado, para abater a exploração de seus frutos, ou ainda pela procriação. Exemplos, os bovinos, suínos, caprinos e aves. Também podem ser lembrados os cães, gatos, equinos, quando criados para fins de produção e vendas de seus filhotes. Não se aplica o parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal na subtração de animal doméstico que não seja voltado para a produção. Há exemplo do cachorro castrado que estava no quintal de uma casa. A qualificadora não alcança o animal selvagem, nem o animal abandonado ou que nunca teve um proprietário. Inexiste semovente domesticável de produção, não há patrimônio idôneo e pertencente a alguém para legitimar a proteção. O semovente domesticável de produção pode ser furtado vivo, abatido ou dividido em partes no local da sua subtração. Em qualquer das hipóteses, qualificadora incidirá aqui nesse contexto. Compatibilidade com outras qualificadoras. A qualificadora prevista no parágrafo 6º é compatível com diversas qualificadoras contidas no parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal. Exemplo, A e B, em concurso, subtrai um boi que estava no pasto de uma fazenda. Esse furto conta com 2 qualificadoras, a do parágrafo 4º, inciso 4º, e também a do parágrafo 6º. Com as qualificadoras do parágrafo 4º são mais graves, utilizando o parágrafo 6º como circunstância judicial desfavorável, pois sua descrição não encontra correspondência nas agravantes aqui elencadas pelo parágrafo 61 e 62 do Código Penal. Quanto ao privilégio o repouso noturno, o furto de semovente domesticável de produção admite a figura privilegiada, É cabível a caracterização do furto híbrido. Exemplo, um agente primário subtrai um bezerro de pequeno valor até um salário mínimo, e aí o magistrado deverá aplicar a pena prevista no parágrafo 6º, com a incidência dos benefícios contidos lá no parágrafo 2º do artigo 155. Essa qualificadora também pode ser compatibilizada com a causa de aumento de pena contida no parágrafo 1º do Código Penal. Princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça afirmaram aí inaplicabilidade do princípio da insignificância ao furto qualificado, e a mínima porque estão ausentes aí 2 requisitos objetivos. Qual? A mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Furto qualificado e crime ambiental, uma distinção aqui. O furto de semovente, domesticável de produção, na hipótese de abatimento do animal,
não se confunde com o crime contra a fauna tipificado no artigo 129, caput, da Lei 9.605 de 98, que é os crimes ambientais, né? E aí nós vamos dizendo que no crime ambiental o animal é nativo ou encontra-se em rota migratória. Não se trata de ser movente domesticável de produção. Além disso, nesse delito, o dolo do agente repousa única e exclusivamente na morte do animal, sem nenhuma finalidade específica, tá certo? Parágrafo 7º. Né? Essa aula hoje ficou bem extensa, bem exaustiva, tá? Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de explosivos ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a fabricação de montagem ou emprego. Essa aqui remonta novamente à qualificadora do parágrafo 4º, né, pelo fato são os explosivos usados, que geralmente são usados para quê? Para explodir caixas eletrônicos, explodir agências bancárias aí, como nós temos visto no cenário nacional. Então a pena aqui ela é de reclusão de 4 a 10 anos também, né? Veio com esse mesmo critério. O legislador procurou dar esse recrudescimento pelo fato, porque são usados para destruição de agências bancárias e também de patrimônios alheios aí que nós temos visto, tá? Então qualquer atitude relativa a explosivos ou acessórios, né, que conjunta ou isoladamente possibilite a sua fabricação, montagem e emprego, a pena é de 4 anos. Então esse furto desses objetos também o qualificam aí, tá? O camarada já sai do aberto, já passa para o semiaberto, 4 a 10 anos. Então já sai para o semiaberto. Que de 1 até 4 anos é aberto, de 4 a 8 já é semiaberto, podendo até ficar aí até no fechado, dependendo da pena. Tá certo? E dependendo das condições, das circunstâncias do elemento que poderiam agravar a sua pena. Tá certo? Nosso último tema de hoje, artigo 156, furto de coisa comum, artigo 157, tá? Porque agora estamos a todo vapor, na próxima aula nós viremos com roubo e extorsão, artigo 157 e artigo 158. E depois extorsão mediante sequestro, extorsão indireta, e já para nós terminarmos aí o nosso conteúdo desse semestre, tá? Nossa 12ª aula hoje foi furto de coisa comum, artigo 156. O dispositivo legal, artigo 156, ele fala de coisa comum, né? O crime de furto de coisa comum é uma modalidade específica de furto. A conduta criminosa, assim como no delito tipificado pelo artigo 155 do Código Penal, atinge uma coisa móvel, falta-lhe, contudo, a qualidade de alheia. A coisa é comum por ser inerente a uma relação de condômino, de herança ou sociedade. De fato, é o condômino, esse coerdeiro ou sócio, quem pode praticar o delito. Condômino é a propriedade em comum exercida simultaneamente por 2 ou mais pessoas. Também denominado aí coproprietário. E os proprietários são condôminos, consortes ou finalmente coproprietário. Herança é um complexo de bens deixados aí pelo homem em razão da sua morte, né? Sociedade, por sua vez, é a reunião contratual de 2 ou mais pessoas que se obrigam a combinar trabalho ou bens para a consecução de um fim comum. Em todos os casos, o condômino e herança ou sociedade, né, o direito aqui desses coerdeiro ou sócio limita pelo direito dos demais, o qual é excluído pela subtração da coisa comum. Este é o fundamento delineado aí pelo artigo 156 do Código Penal. A objetividade jurídica protege-se o patrimônio no que diz respeito à propriedade e à posse, desde que é legítima, é um amparo no texto legal a quem a legitimamente a detém. O objeto material é a coisa comum, tá? Essa coisa comum há de ser móvel. O núcleo do tipo também é subtrair. O sujeito ativo aqui
Trata-se de crime próprio ou especial, porque somente pode ser praticado pelo condômino, pelo coerdeiro ou pelo sócio da coisa em comum, nesse contexto. O sujeito passivo é o outro condômino, o coerdeiro ou o sócio, bem como o terceiro que detenha legitimamente a coisa aí. O elemento subjetivo é o dolo, esse ânimos furante. Além do dolo, reclama também uma qualidade especial a fim de agir o elemento subjetivo específico, representado pela expressão para si ou para outro. A consumação, ela dá-se no instante em que o sujeito, depois de apoderar-se da coisa, ele retirar-se da esfera da vigilância, ele tem a livre disponibilidade, ainda que por breve período, não exige posse mansa e pacífica do bem. A tentativa, ela é possível. A ação penal do artigo 156, parágrafo 1º do Código Penal, ela é pública condicionada à representação. Quanto à incidência da Lei 9.099/95, a pena combinada ao crime de furto, de crime comum, é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, né? A infração, ela é infração penal de menor potencial ofensivo, compatível com a composição dos danos civis com a transação penal. Causa especial de exclusão da ilicitude, do artigo 156, parágrafo 4º, né? Não se é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota que tem direito o agente. Cuida-se de causa especial de exclusão da ilicitude. A sua aplicação depende de 2 requisitos aqui: fungibilidade da coisa comum e que o seu valor não exceda a cota a que ele tem o direito o agente. Se ambos os requisitos estiverem presentes aí, não há razão para a punição do sujeito que, em verdade, apoderou-se de algo que legitimamente lhe pertence. Exemplo, A e B são os únicos herdeiros de C, cujo patrimônio é composto exclusivamente por pedras de ouros guardadas no colchão de sua cama. Com o falecimento deste último, A toma para si metade do montante a ser partilhado antes da conclusão do inventário. Não há crime em conformidade com a regra prevista no artigo 156, parágrafo 2º do Código Penal. Nesse contexto, tá? Eu trouxe um exemplo para dar uma aclarada aí, tá? Hoje a aula foi bem exaustiva, tá? Foi bem puxada pelo fato que era muito conteúdo sobre o furto, e deixar para em outra situação seria um tanto até prejudicial, tá certo? Pessoal, nós ficamos por aqui. Logo mais à noite teremos a nossa webconferência para tratarmos de assunto relacionado à nossa